Oi, gente! Eu tô aqui hoje com a professora Nair Sumie Yokoya. Ela possui graduação em Ciências Biológicas, mestrado em Botânica e doutorado em Ciências pela USP, e pós-doutorado no Shikoku National Industrial Research Institute, no Japão. Ela é pesquisadora científica do Instituto de Botânica de 1987 a 2018 e atualmente ela é pesquisadora sênior do Instituto de Pesquisas Ambientais da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Ela é docente do programa de pós-graduação em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente e orientadora de mestrado e doutorado, vice-coordenadora da área da CPG-BVMA, que é o programa, e membro do corpo editorial do Journal of Applied Psychology desde 2004. Membro do Pool of Experts of Regular Process for Global Reporting and Assessment of the State of the Marine Environment, including Socioeconomic Aspects, da Organização das Nações Unidas, e do Writing Team of the Second World Ocean Assessment, que é o OA2. ONU. Tem experiência na área de botânica, atuando principalmente nos seguintes temas: fisiologia, cultivo, biotecnologia e taxonomia de macroalgas marinhas do litoral brasileiro e das regiões antárticas e subantárticas. Professora, muito obrigada por ter aceito o convite, é uma honra tê-la aqui. Eu já vou começar assim, numa pergunta que me vem à cabeça. Todos queriam e querem extrair recursos algáceos para diversas aplicações. E a senhora pensou numa produção sustentável para isso, lembrando das populações naturais. Como a senhora chegou nesse pensamento que, de certa forma, não era tão acessado? Boa tarde, Mariana. Primeiramente, quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui com você para essa nossa conversa e agradecer a oportunidade, né, de falar um pouco sobre as minhas pesquisas. Bem, a questão da preservação das populações naturais é uma questão que sempre me preocupou. Na verdade, desde quando eu comecei a trabalhar com as macroalgas marinhas. Isto é, já há algumas décadas, né? Não vou dizer quanto tempo tal, mas já faz um bom tempo. Então, eu comecei o meu estágio, né, de iniciação científica trabalhando com as algas vermelhas de importância econômica, que são as algas produtoras de agar e de carragenana, né? E naquela época, as empresas que extraíam esses fitocoloides, eles retiravam as algas dos bancos naturais, das populações naturais, né? E isso foi causando empobrecimento desses bancos. E foi um impacto muito grande dessas populações, principalmente no litoral do Nordeste. Então, para evitar esse extrativismo que estava causando grande impacto nas populações, né, o cultivo das algas no mar seria uma alternativa que é viável, né, considerando o nosso litoral brasileiro. Mas acontece que faltavam informações sobre a fisiologia das algas. Então, por exemplo, faltavam informações de quais os limites de tolerância das algas para variações de temperatura, de salinidade e de outros fatores ambientais, né? Faltavam informações de quais seriam as condições ótimas para o crescimento dessas algas e também para ajudar a escolha de locais adequados para o cultivo dessas algas, né? Então, toda essa lacuna no conhecimento me levou a desenvolver a minha dissertação de mestrado, né? Então, o meu mestrado foi sobre os limites de tolerância das algas, dessas espécies produtoras de fitocoloides, né, os limites de tolerância a variações de temperatura e salinidade, e quais seriam os valores ótimos desses fatores para o crescimento das algas, né? Então, com isso, eu acho que os resultados, né, da minha dissertação de mestrado contribuíram, né, para o conhecimento da fisiologia dessas espécies, né? Na época eu trabalhei então com espécies de gracilária, hipneia, Pterocladiella capilácea, meristiela e outras, né? Dentre outras, né? E também com isso, esses dados deram subsídios, né, para nortear a escolha de locais que tenham condições
ambientais que favoreçam o crescimento dessas algas, né? Aí, posteriormente, o que eu verifiquei, Mariana? Que o cultivo no mar, né, também o sistema de cultivo no mar utilizado aqui no Brasil, também retirava as mudas das populações naturais. Quer dizer, então, dependendo da quantidade de biomassa e da frequência com que essas mudas, né, mudas entre aspas, que a gente fala, são retiradas das populações naturais, também isso pode causar um impacto, né, para esses bancos, né? Então, com isso, eu pensei em utilizar as técnicas de cultura in vitro para conseguir obter mudas, conseguir, então, estabelecer protocolos para micropropagação, né, e obter mudas em laboratório. E essas mudas, então, seriam levadas até o campo e seriam cultivadas, né? Então, esse foi o tema da minha tese de doutorado. Então, eu avaliei os efeitos de hormônios vegetais, né, que é muito conhecido em plantas vasculares, que elas são importantes, né, para regeneração, para crescimento e regeneração das plantas. Então, eu estudei os efeitos de auxinas e de citocininas, né, no crescimento e na morfogênese de algas marinhas de importância econômica, né? Então, e esses estudos, na época, foram inovadores aqui no Brasil, né? E até hoje tem poucos laboratórios no mundo inteiro que se dedicam a essa linha de pesquisa. Interessantíssimo, professora. E assim, essas técnicas de cultura in vitro de macroalgas marinhas, elas constituem uma importante ferramenta para, como a senhora falou, para essa micropropagação mesmo, e produção, e seleção, enfim. Eu vi que vocês iniciaram com o uso de bioreatores, uma escala maior de produção, né, o bioreator. Conta mais sobre esse protocolo, se ele já é estabelecido, se deu certo. Então, esses protocolos deram certo, né? E a ideia de cultivar as algas em bioreatores, ela surgiu por causa da demanda de uma biomassa padronizada para os estudos químicos, para os estudos de compostos com atividades biológicas. Porque o que acontece? Nesses estudos, né, as algas são coletadas na natureza, e o perfil químico varia muito conforme o local de coleta e também conforme o período da coleta, se é no verão, se no inverno. Então, há uma grande diferença no perfil químico das algas. Então, se você tiver uma biomassa padronizada, cultivada em laboratórios, em condições controladas, você vai ter sempre uma biomassa que vai estar padronizada, né? E aí você pode fazer os seus estudos de perfil químico, de atividades biológicas, né? E também isso permite que você possa repetir as suas análises, né? As amostras coletadas no campo, dificilmente você pode repetir aquelas análises, porque o seu material biológico vai estar diferente, né? Porque esses metabólitos variam muito conforme a época do ano, né? Variam muito, assim, sazonalmente, às vezes, né? E já você produzindo uma biomassa padronizada, né, você consegue repetir as análises e aí obter dados mais consistentes. Então, foi essa a nossa ideia. Além disso, nos bioreatores, você pode avaliar os efeitos de alguns fatores, que a gente sabe que são importantes na produção de alguns metabólitos, como nutrientes, luz, né, que são importantes, por exemplo, para a produção de carotenoides, né, que tem uma aplicação muito forte em protetores solares, né, e também nos ácidos graxos, né, para os estudos, por exemplo, de uma utilização como biocombustível, né? Então, isso tudo leva a uma produção sustentável, né, e de uma biomassa padronizada, o que então favorece muito, né, os seus resultados são bem mais consistentes.
Com certeza. E aí, a gente sabe que essa cultura in vitro deve levar, como a senhora falou, todas essas considerações. E como foi a trajetória para desenvolver essa melhor técnica para que ajudasse nesse desenvolvimento da alga e dessas substâncias de interesse que vocês tinham nela? Com certeza não foi simples, né? Nossa, Mariana, você tem toda a razão. Foi muito, muito difícil no início, foi muito complicado. Porque, primeiro, porque, como eu comentei, né, são estudos inovadores aqui no Brasil. E para você fazer um estudo de cultura in vitro, você tem que ter explantes, obter explantes axênicos. O que isso quer dizer? Os explantes têm que estar livres de bactérias e de fungos. Primeiro, você já tem que ter uma cultura unialgácea, tá? Uniespecífica, só tem aquela espécie, né, do seu interesse que está lá em cultivo. Agora, o talo dessa alga tem que estar completamente axênico. Por quê? Porque a microbiota, esses fungos e bactérias, eles influenciam, né? Eles podem produzir substâncias reguladoras, inclusive hormônios, produzem hormônios, né? E podem influenciar todo o resultado do seu trabalho. E para você obter essas culturas axênicas, o que eu fiz? Eu adaptei protocolos utilizados na cultura de tecidos de plantas terrestres, eu fiz uma adaptação. E o agente esterilizante que eles usam é o hipoclorito de sódio, que é muito agressivo para as algas marinhas, né? Porque as algas não têm cutícula, como as plantas terrestres têm, né? Então, o que que eu tive? Eu tive que combinar tratamentos com agentes esterilizantes, como o hipoclorito de sódio e detergente, né? E com um coquetel, uma solução de antibióticos e antifúngicos, né? Então, combinando esses dois tratamentos, eu consegui um protocolo geral para obter explantes axênicos das algas. Mas é claro que cada espécie responde de uma forma diferente, né? Porque cada espécie tem uma sensibilidade diferente. Então, essa etapa de lavagem do explante foi muito complicada, porque em algumas espécies eu lavava por 10 segundos, a outra eu podia lavar por 20 ou 30 segundos, né? Então, no começo foi muito difícil, e essa etapa, assim, é muito crucial para estabelecer as culturas in vitro, né? E o que aconteceu? Foi um trabalho árduo, porque eu tive que fazer muitos testes, né? Porque, como eu comentei, é a combinação de vários tratamentos, né? Com antibiótico e com essas lavagens, e no final, as algas, elas são muito sensíveis, elas morriam, né? Agora, uma vez que eu estabeleci esse protocolo, aí foi realmente uma maravilha, viu? Porque a partir de então, depois disso, né, as etapas seguintes foram mais tranquilas, né? E, assim, essa etapa é crucial porque você precisa de praticamente 100% de sobrevivência, porque você não dos explantes, porque se os explantes começam a morrer durante o seu experimento, o seu experimento fica incompleto. Você não tem, por exemplo, um número de repetições necessárias para fazer, por exemplo, uma análise estatística, entendeu? Então, você precisa de um protocolo que te, como resultado, você tenha quase 100% de explantes axênicos para dar continuidade ao experimento, né? E aí, a partir do momento que eu consegui definir esse protocolo, né, para algumas espécies de algas vermelhas, aí eu passei a testar outros fatores abióticos que são importantes, como, por exemplo, o tipo de meio de cultura, a concentração de agar, né, porque para induzir a produção de calos, você utiliza meio sólido, e para induzir a regeneração de novos talos, você usa meio líquido,
né? Mas isso tudo a gente vai descobrindo somente depois de fazer os experimentos, né? Então, eu testei diferentes concentrações de água, diferentes concentrações e tipos de fontes de carbono. Então, eu testei sacarose, glicose, glicerol, né? Eu testei também vários tipos e concentrações de hormônios vegetais. Então, eu trabalhei principalmente com auxinas, que é o ácido indolil acético, e também o 2,4-D, foram as duas auxinas que eu mais estudei, né? E também as citocininas. As citocininas eu trabalhei com isopenteniladenina, com zeatina, benzilamidopurina e também com a cinetina, né? E também trabalhei com esses hormônios isolados, né? E também uma combinação de auxina com citocinina para avaliar o efeito no crescimento e na morfogênese das algas, né? E um outro fator biótico, né, que você citou, que foram vários fatores que eu tive que testar, um fator biótico muito importante é a origem do explante no talo, né, a posição em que aquele explante está no talo. Então, eu testei explantes da região apical e explantes da região intercalar ou intermediária do talo, né? Porque o que acontece? Ao longo do talo da alga vermelha, existe um gradiente químico e também fisiológico, né? Porque as algas vermelhas, elas crescem pelo ápice, né? Então, elas têm células apicais e a partir daquela célula apical se estabelece um gradiente, existe uma polaridade, né? Então, por isso que foi importante estudar esses diferentes tipos de explantes, apical ou intermediário, exatamente para ver as respostas, e que foram diferentes. Por exemplo, o explante da região intermediária, ela formava calos bem maiores, né, do que da região apical, por exemplo, né? Então, foram muitos fatores mesmo que foram estudados, e daí a gente conseguiu obter vários resultados que nos levaram, então, a essa produção de mudas, né? É, A estabelecer essa micropropagação. e assim, pegando esse gancho dessa produção de mudas, a gente sabe que, de certa forma, todo esse processo chegou em mudas, e algo que o ambiente agradece. Como foi realizar essa pesquisa, além de saber que esse processo inicial de produção leva a várias aplicações, inclusive biotecnológicas? Vocês sempre pensaram assim, ah, vamos iniciar isso com visando uma aplicação X. Assim, sim, sempre a minha ideia central sempre foi a questão do cultivo, né? Da necessidade do cultivo do mar e da produção de mudas, né? E para mim, desenvolver essa linha de pesquisa assim, foi muito gratificante, porque tem todos esses aspectos inovadores, e também eu enfrentei vários desafios, né, que eu tive que, né, pensar muito e conseguir ultrapassar esses desafios, né? E assim, foi gratificante porque os resultados, né, eu tenho certeza, são contribuições relevantes, tanto para o conhecimento científico na área, para o conhecimento da fisiologia, né, da fisiologia do desenvolvimento das macroalgas marinhas, né, e também para a questão de contribuir para a preservação das populações naturais, né? E também, Mariana, essas técnicas a gente pode utilizar e estamos utilizando para a conservação ex situ das algas marinhas, tá? Então, nós temos no nosso laboratório um banco genético de linhagens de macroalgas marinhas, né? Que a gente então mantém, né? A gente mantém de forma a ter esse material, por quê?
as nossas linhas de pesquisas foram feitas em cima dessas linhagens, dessas algas. Então, são algas que têm um estudo já feito de fisiologia, bioquímica, de taxonomia, né? Estudos sobre química dos produtos naturais, né? Análises da bioatividade dos extratos dessas algas. Então, é um material muito valioso que a gente não pode deixar morrer ou descartar, né? São muitos anos de pesquisa, muitos recursos financeiros, né, que foram aplicados para a gente conseguir esses resultados, né? E agora a gente mantém todas essas linhagens das macroalgas marinhas em um banco. E aí, quando for necessário fazer novas análises, você, com esse protocolo que foi estabelecido de estimular o crescimento, os hormônios vegetais, né? Então, a gente pega a alga, coloca os hormônios, né? Faz uma aplicação exógena desses hormônios para que ela volte, então, a crescer novamente, né? E aí produzir uma biomassa, né, para fazer esses novos estudos. Né? Muito legal, muito legal. E aí, já para fechar, para não tomar muito tempo da senhora, como a senhora espera que seja o futuro dessa área para essas mudas? Como é que a senhora vê esse futuro? Ah, eu tenho assim, eu espero que a produção de mudas, né, sejam aplicadas para o desenvolvimento da algicultura no Brasil. Realmente, o cultivo de algas marinhas no litoral brasileiro tem que ter um avanço, né, expressivo. É claro que tem iniciativas locais, né, mas realmente a algicultura no Brasil tem que ser desenvolvida, e principalmente aqui no estado de São Paulo, né, uma vez que todo o nosso esforço é com o nosso litoral aqui paulista, né? E também, claro, de todo o Brasil. Né? Então, eu espero que essas mudas, esses protocolos, todo esse conhecimento possa ser aplicado, né, no desenvolvimento da algicultura ou maricultura, e também, assim, quero que os estudantes, né, tenham mais, assim, criem um interesse sobre essa linha de pesquisa, né? Durante toda a minha carreira, eu formei vários estudantes de vários níveis de iniciação científica, mestrado, doutorado, né? Então, eu acho que é importante ter a formação e a capacitação, né, de novos pesquisadores nessa área, né, que continua sendo muito promissora, né, por causa das diferentes aplicações em diversos setores econômicos, né? Então, eu acho que é mais ou menos nessa linha, né? E principalmente porque é uma linha que tem a preocupação na preservação das populações, né, dos ambientes marinhos. Então, como membro, né, do grupo de especialistas da ONU para avaliação, né, do estado dos ambientes marinhos, eu tenho muito essa preocupação, e eu acho muito importante a gente destacar os objetivos, né, que foram estabelecidos até 2030, né, e tentar trabalhar para cumprir as metas da conservação e do uso dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o uso sustentável, né, para o seu uso sustentável. Então, eu espero, assim, que, né, com esse nosso bate-papo, né, as pessoas, que esse nosso bate-papo tenha despertado interesse, né, de pessoas, Com né, certeza, com principalmente dos estudantes, né, e, e é claro, é uma conversa rápida, e caso certeza. alguém tenha interesse em saber mais detalhes, né, sobre essas pesquisas, eu estarei à disposição para conversar e para dar mais informações sobre Muito, as pesquisas. muito legal. Muito obrigada, professora. E aí, pessoal, os interessados já sabem, né?
Professora Naís está aí para tirar as dúvidas. Professora, muito obrigada pela disponibilidade, é uma honra tê-la aqui. E mais uma vez, obrigada, obrigada. Mariana, olha, a honra foi minha, eu que agradeço, viu, essa oportunidade de conversar com você e principalmente, né, de falar sobre algo que eu me dediquei, né, A a minha vida vida toda, inteira, né? toda a minha carreira científica foi dedicada, então, a essa linha de pesquisa, então eu que agradeço, viu, essa oportunidade. Muito obrigada, professora.